Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui em ambiente de escola dominical para a transmissão da nossa lição dominical. E Deus tem nos abençoado, tem sido uma bênção compartilhar com os irmãos neste período, mesmo de pandemia. E nesta manhã eu queria compartilhar com os irmãos acerca de um tema que eu julgo difícil, mas um tema importante, um tema necessário para o crescimento espiritual de todo crente, um tema que deve ser um alerta no caminhar da vida cristã, um tema que de fato não deve passar ao largo de todo aquele que serve ao Senhor, porque precisamos de fato estarmos atentos muitas das vezes a questões que nos afastam dos caminhos da verdade, de forma presunçosa, a exemplo da lição que queremos compartilhar com os irmãos nesta manhã. E a nossa lição, ela tem como texto base o livro de Obadias, livro do profeta Obadias. E eu convido você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia. O livro de Obadias é um livro que fica entre Jonas e Amós, um livro pequeno, às vezes difícil de encontrar, mas ele está aí na sua Bíblia, precisamente entrementes entre Amós e Jonas. E nós vamos, dado que o livro de Obadias é um livro de apenas um só capítulo, composto de 21 versículos, vamos lê-lo por inteiro, para que possamos compreender de forma mais ampla esta lição preciosa do livro de Obadias. E diz assim a palavra do nosso Senhor: os pecados e o castigo de Edom. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse. Se tivesse os vidimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os seus aliados te levantaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém
tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia de sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia de sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado o que lhes restasse no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebestes no teu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sarafade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Pai bendito, bendizemos o teu nome pelas nossas vidas. Graças te damos, Senhor, por mais um dia dedicado ao teu culto, ao teu conhecimento, ao conhecimento da tua palavra, a oportunidade que temos, Senhor, de crescer, ó Deus, com os preciosos ensinamentos contidos nas tuas santas escrituras. Ó Deus, nós queremos neste momento te pedir que pela intervenção do teu Santo Espírito, tu possa iluminar nossas mentes e abrir os nossos corações, de maneira tal, Senhor, que possamos ser, ó Deus, confrontados com a força da tua palavra. E assim, ó Pai, podemos a cada dia, Senhor, estarmos crescendo em santidade de vida e para o teu inteiro e completo agrado. Fica conosco, ó Deus, nos abençoa e perdoa os nossos pecados. É assim que te oramos, não fazemos isso em nosso nome, mas fazemos no nome precioso e bendito e gracioso do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, Obadias é um pequeno livro de um profeta menor do Velho Testamento. A Bíblia nos informa que ele veio da região de Tecoa, a cidade de Tecoa, a exatos 12 quilômetros ao sul de Belém. E ali ele exercia seu ministério profético entre os pastores. Mas ao tempo do rei Osias, ele subiu a Jerusalém para ali profetizar ao povo judeu acerca de uma visão que ele havia tido. Há um salmo muito conhecido que diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Isso é uma verdade, queridos. Depois do choro vem a alegria. Depois da escuridão vem a luz. Depois do vale vem o manancial. E a palavra de Deus sempre nos alerta e nos direciona para este entendimento.
O livro de Obadias vai registrar numa mensagem profética, e é importante a gente registrar logo de início. Só há 2 livros proféticos na palavra de Deus que a profecia não se dirige ao povo judeu. Um deles é Obadias. E Obadias vai profetizar acerca de Edom, dos edomitas, os grandes inimigos ao longo de 2000 anos dos judeus. O povo edomita, ele é originário de Esaú, descendente de Esaú. E durante muito tempo, os edomitas se levantaram contra o povo judeu. Durante muito tempo, os edomitas se mostraram cruéis para com o povo judeu. A palavra de Deus nos registra diversos trechos acerca dessa situação, muitas das vezes deflagrada de conflito, de rota de colisão, de choque frontal existente entre o povo judeu e os edomitas. Embora nascidos do mesmo ventre, criaram uma peleja tão grande que, por diversos momentos históricos da vida do povo judeu, nós podemos verificar quanto foram as batalhas travadas dos edomitas em relação ao povo judaico. E o livro de Obadias vai justamente trazer a grande profecia ao povo de Edom, porque ao tempo no qual os assírios, através do exército de Nabucodonosor, se levantaram contra o povo judeu e dizimaram a nação judaica, levando todo o povo de Israel cativo para a Babilônia, os edomitas, como irmãos ou co-irmãos do povo judaico, ao invés de se aliarem em defesa, ou pelo menos se mostrarem passivos à ação truculenta dos babilônios, muito pelo contrário, eles inclusive aproveitaram o ensejo da ação nefasta de Nabucodonosor para ali também dedurarem aqueles que conseguiram escapar à espada sangrenta de Nabucodonosor. Então os edomitas, naquele dia fatídico para o povo de Israel, naquele momento fatídico para o povo de Israel, ao invés dos edomitas se aliarem ao povo judeu e permitirem que eles pudessem fugir, que eles pudessem escapar do fio da espada de Nabucodonosor, muito pelo contrário, aqueles que conseguiam alcançar a roda de fuga eram entregues posteriormente ao exército babilônico para também ali terem as suas vidas ceifadas. E por conta dessa, digamos, traição, dessa ação vergonhosa dos edomitas, Deus, através de Obadias, profetiza o fim desta nação. E de fato isso ocorreu. Se nós formos estudar com mais detalhes, com mais afinco, a palavra de Deus ali, nós vamos ver que o último descendente dos edomitas foi Herodes, ao tempo da vinda de Cristo Jesus. O livro de 2 Crônicas 26, ele nos diz o seguinte: e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. É justamente fincado nesse entendimento de que Deus está no controle do curso da história, que nada acontece e que nada foge ao conselho da soberana vontade de Deus, que nós vamos ver que a ação maléfica, que a ação traidora dos edomitas em relação ao povo de Deus
é tratada aqui na profecia de Obadias como a morte cabal, o fim, a total aniquilamento deste povo. O versículo 1 aqui, eu quero nesta manhã apenas me centrar nos 4 primeiros versículos e no próximo domingo complementarmos esta lição. Diz o seguinte: visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Aqui, Obadias tem uma visão que vem do Senhor, uma mensagem que não é dele, uma mensagem que não é subjetiva, uma mensagem que não nasce no íntimo, nem na mente, muito menos no coração de Obadias, mas a mensagem que ele traz ao povo judeu, e especialmente a profecia contra o povo edomita, é uma mensagem de Deus. E mostra que, como lemos lá em 2 Crônicas 26, que Deus está no controle de tudo. Que Deus é aquele que exalta e é aquele que humilha. Que Deus é aquele que preza e é aquele que despreza. Que Deus é aquele que dá a vida eterna, mas também, muitas das vezes, nos permite caminharmos para a condenação eterna. A visão de Obadias aqui vai justamente nos trazer alguns ensinamentos acerca de uma atitude que muitas das vezes nasce no coração das pessoas e que jamais pode encontrar espaço, jamais pode encontrar guarida no coração do homem, que é a soberba. Os edomitas, eles viviam precisamente no alto de uma montanha, num local quase que inatingível, numa fortaleza inexpugnável, onde não havia possibilidade, pelo menos naquele momento, naquela época, de nenhum povo atingi-lo. E por conta dessa fortaleza em que eles viviam, por conta deste local que dava a eles uma sensação de segurança, uma sensação de que eles jamais poderiam ser alcançados militarmente, eles eram presunçosos e soberbos. Eles agiam com desdém, eles desdenhavam de forma grotesca do povo judeu. É por isso que Daniel 5:21 vai registrar o seguinte: foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem constituiu sobre eles. Até vinha essa profecia, até antes dessa profecia, o povo edomita imaginava que eles eram inatingíveis, inalcançáveis, que jamais povo algum poderiam dizimá-los. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina aqui, no verso 2, que quem nos exalta e quem nos humilha, quem nos preza e quem nos despreza é o próprio Deus. Olha o que diz o verso 2 deste capítulo 1. Eu que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. No original grego, a expressão aqui é: eis que te farei pequeno entre as nações. A profecia, a visão profética, a mensagem divina, a revelação de Deus trazida por Amós, era de que, a pretexto da presunção,
a pretexto da soberba trazida no coração dos edomitas, Deus o faria pequeno entre todas as nações, e ela seria muito desprezada. Na verdade, quem nos escolhe é Deus, quem nos separa é Deus que nos exalta, é Deus que nos torna seus filhos, é Deus que nos dá a graça bendita em nossas vidas, é Deus que zela por nós, é Deus que nos concede a vitória, é Deus que nos concede o sucesso, é Deus que nos concede toda a felicidade que podemos galgar neste mundo. Nada vem em detrimento do nosso conhecimento, nada vem em razão da nossa força, nada vem em razão dos nossos recursos, nada vem em razão, da nossa ação humana, mas tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos alcançar, vem de Deus. E Deus estava ali ensinando ao povo edomita que ele o faria pequeno, e ele seria desprezado entre as nações. É Deus que nos escolhe, é Deus que nos separa. E estava ensinando muito mais aos edomitas de que, na medida que ele fizesse para com os homens, seria feito para com eles. Olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 6, verso 31. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E diz mais o verso 31, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos vós também a eles. A palavra de Deus nos ensina aqui que, na medida em que tratamos os nossos semelhantes, na medida que agimos para com nossos semelhantes, na medida que estendemos ou não a mão para os nossos semelhantes, do mesmo modo nós seremos tratados. E Deus estava aqui sentenciando os edomitas, porque eles foram truculentos, eles foram perversos, eles foram traidores, eles foram inimigos dos seus próprios irmãos. E eles foram inimigos especialmente do povo de Deus. E aí nós podemos entender uma coisa, logo de início neste livro, que aqueles que lutam contra o povo de Deus, aqueles que lutam contra a igreja do Senhor, aqueles que embatem contra a igreja do Senhor, aqueles que entram em litígio contra o povo de cristão, serão fracassados. Porque o povo de Deus, a igreja do Senhor, é composta por aqueles que Ele escolheu e que Ele elegeu. O livro de Malaquias, no capítulo 1, versos 1 e 2, diz o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais dos desertos. Ora, aqui no livro de Obadias, nós vamos compreender que aqueles que abrem litígio, que abrem controvérsia, que abrem disputa contra o povo de Deus, eles serão fracassados. E o verso 3 aí vai mostrar a razão pela qual Deus deflagrou a sentença de morte em definitivo
de total aniquilamento da nação edomita. E Deus atribui à nação edomita uma das características que mais Deus resiste no ser humano, que mais Deus não aceita na vida do homem. Uma das atitudes em que Deus abre, de fato, total luta contra aqueles que agem dessa forma. E Deus atribui aqui a razão pela qual ele se insurge contra o povo edomita, porque o povo edomita, ele nutria no seu coração a soberba. A soberba, queridos, é um mal que Deus abomina, é um mal que Deus resiste. Deus não aceita o soberbo, Deus não aceita o presunçoso, Deus não aceita aquele que quer se sobrepor-se ao seu irmão, Deus não aceita aquele que quer ser maioral entre os seus semelhantes. Deus não aceita a soberba. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,5 que Deus resiste ao soberbo. E aqui, no livro de Obadias, nós vamos perceber na sua leitura algumas situações às quais a soberba não deve ser nutrida no coração do crente. O reverendo Hernandes, ele diz uma coisa muito interessante. Ele, quando vai tratar sobre a soberba, ele menciona algumas lições que, de fato, nos fazem pensar com mais vagar sobre esta, digamos, má qualidade do ser humano. Ele diz que a soberba, a fonte da soberba é o coração. Que é no coração do homem que nasce a soberba. Que é no coração do homem que nasce o desejo de ser presunçoso, de ser melhor do que o seu próximo, de sobrepor-se ao seu próximo. Então abra sua Bíblia aí, no livro de Jeremias, capítulo 9, e vamos ler juntos aí, você na sua casa, os versos 23 e 24. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, e me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meus irmãos, a soberba, ela nasce no coração do homem. A soberba, ela é como uma sementinha plantada e que muitas das vezes cresce e nos torna super presunçosos diante de outrem. Por isso devemos tomar todo cuidado, estarmos nos vigiando a cada instante, estarmos fazendo um autoexame na nossa vida, para percebermos a todo instante qualquer vacilo que possa estar sendo nutrido no nosso coração e que nos faz, em algumas circunstâncias, em alguns momentos desta vida, presunçosos para com nossos irmãos. O livro de Marcos, capítulo 7, versos 21 e 23, nos diz o seguinte, meus irmãos:
porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Nós precisamos, de fato, meus irmãos, entender que a soberba é algo que muitas das vezes é racionalizada por nós e que se aloja no nosso coração e nos faz, muitas das vezes, tornar-se pessoas presunçosas, evidenciando no nosso coração a presença da soberba. Então a fonte da soberba é o coração. Mas a palavra de Deus aí diz que a soberba do teu coração te enganou. Além de o coração ser a fonte da soberba, é importante a gente entender que a soberba é enganosa. Ela nos engana. Ela nos leva por caminhos totalmente tortuosos. Ela nos leva por caminhos de total ruína. Ela muitas das vezes nos leva por caminhos que nós entendemos estar seguro, como o povo edomita entendia, e que de fato nós estamos num cadafalso da vida. Obadias aí diz que, ó tu que habitas nas fendas das tuas rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Além da soberba ser enganosa, a soberba, ela é presunçosa, ela é atrevida. Quando nós nutrimos no nosso coração um sentimento de soberba, nós somos atrevidos, nós damos respostas tergiversadas, nós damos respostas atravessadas, nós damos respostas ferinas às pessoas. Nós nos sentimos seguros dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa força, dentro dos nossos recursos materiais e muitas das vezes somos presunçosos para com aqueles que nós nos relacionamos. Por isso que Obadias vai dizer aí, ó tu que habitas nas fendas das rochas. E os edomitas, de fato, eles habitavam numa fortaleza alta e inexpugnável, que jamais poderia ser alcançada por aqueles povos de sua época. No alto da sua morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Mas aqui Deus estava dizendo, através da profecia de Obadias, que ele daria força aos inimigos para consumar, para vencer, para dizimar o povo edomita, justamente por causa da sua vaidade, da sua soberba, da sua presunção. E diz aí o verso 4, se te remontares como a águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Obadias estava dizendo, olha, se tu fores mais alto ainda, se tu rumares mais para cima, mesmo lá em cima, onde as águias fazem o seu ninho, onde os luminares se alojam, de lá eu te derribarei, diz o Senhor.
A soberba é ruinosa. A soberba, ela é destrutiva. E ela é destrutiva porque Deus resiste à soberba. Olha só o que diz o verso 5 do livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus, ele resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus, ele luta contra o soberbo. Se você quer ser inimigo de Deus, se você quer enfrentar a batalha com Deus, se você quer entrar em choque com Deus, seja soberbo, seja presunçoso, ache-se melhor do que outro. A palavra de Deus diz que aquele que é soberbo, Deus resiste a ele, Deus faz força com ele, Deus luta contra ele, Deus abre flanco de batalha para com ele. E aí eu queria finalizar com 3 lições, simples e rápidas. É que a soberba, muitas das vezes nos faz pensar que nós somos invencíveis. Mas não há vencibilidade quando Deus resiste à soberba. Nós precisamos entender isso. E assim precisamos viver uma vida de humildade, de total reconhecimento de que os dons, os talentos, as capacidades, o nosso traquejo nesta vida terrena, em galgar, em obter, em demonstrar conhecimento de algo, não nos deve levar a entender que isso vem de nós, que isso parte de nós, que o nascedouro provém da nossa mente, da nossa capacidade, do nosso traquejo, mas ele vem de Deus. A segunda lição que eu quero deixar para você nesta manhã, que quando nós somos soberbos nesta vida terrena, Deus usa outro para nos disciplinar, como aconteceu com os edomitas, onde todos os inimigos se reuniram para que eles fossem dizimados desta terra. Olha só o que diz o verso 7 aí do livro de Obadias. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Quando somos soberbos, muitas das vezes quem nos faz armadilha para os nossos pés, nos coloca numa encruzilhada fatal, nos levantam conosco, são aqueles que estão próximos a nós. Porque Deus disciplina o soberbo através de outro. E a terceira lição que eu queria deixar para você nessa manhã é que nós temos que entender que nós não somos insubstituíveis, que nós não somos imprescindíveis, que Deus não carece de nós. E se nós não somos insubstituíveis, se nós não somos imprescindíveis nesta vida, nós temos que entender que nós jamais devemos ser soberbos. Muito pelo contrário, nosso coração deve nutrir a todo momento e a todo instante um sentimento de humildade. Porque a Bíblia diz que os humildes, eles herdarão a terra.
Esta talvez seja uma lição difícil da gente aprender. Essa talvez seja uma lição que na prática ela se torna algo dificultoso, porque o nosso coração nos engana com o tempo. Mas a nossa oração, a nossa prece ao Senhor, diária, deve conter também que o Senhor nos dá um coração de humildade. O Senhor nos retira toda a presunção, toda a vaidade, toda a soberba, para que eu não venha a lutar contra Ti. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus abençoe a sua amada igreja. Que Deus possa abençoar o povo que congrega na Igreja Presbiteriana do Calhau. E que, acima de tudo, que Deus possa tirar do nosso coração, tirar das nossas mentes, todo senso, todo sentimento de soberba e dar-nos um coração transformado pela humildade. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos.